Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos continuar com nossa aula de matemática. Vamos abrir o nosso livro do Sistema SESI na página 66. Como é mesmo 66? Muito bem, o 6 e o 6. A professora vai ler para sabermos o que teremos que fazer. Número 3. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, 39 modalidades esportivas foram disputadas. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, foram 42 modalidades esportivas. Letrinha A. Em qual das duas edições houve mais modalidades esportivas? E agora? Como será que vamos saber? Eu já trouxe aqui uma tabelinha. Ela inicia no número 31 e vai até o 50. Muito bem. Sabemos que em Londres teve 39 modalidades. E nas Olimpíadas do Rio de Janeiro teve 42. Então, se em Londres teve 39 modalidades e no Rio de Janeiro 42, qual teve mais? Qual é o maior? O 42. Muito bem. Vamos responder? Olha lá. Em qual das duas edições houve mais modalidades esportivas? No Rio de Janeiro, com 42 modalidades esportivas. Pode copiar. Letrinha B. Explique como você fez para descobrir a resposta. O que nós utilizamos? A tabelinha. Muito bem. Vamos responder então? Utilizamos a tabela numérica para descobrir qual era o maior número. Vamos copiar? Hoje eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, para a gente saber um pouquinho mais sobre as competições, sobre as Olimpíadas. Vocês reconhecem esses dois mascotes? Sim? Isso mesmo! Eles são os mascotes do Rio de Janeiro, das Olimpíadas que aconteceram em 2016. Olha lá, esse é o Vinícius e esse é o Tom. A escolha dos nomes homenageou os músicos Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Vinícius foi o nome dado ao mascote olímpico e Tom ao mascote paralímpico. Os dois foram músicos brasileiros de grande sucesso. Também trouxe aqui uma tabelinha das medalhas que o Brasil ganhou nas Olimpíadas de 2016. Vamos ver? Medalhas por esporte. Aqui está o nome dos esportes e aqui estão as medalhas. Esta é a de ouro, prata e bronze. Muito bem, vamos ver. Atletismo.
Quantas medalhas recebeu? Uma medalha de ouro. O boxe, uma medalha de ouro. A canoagem velocidade não recebeu de ouro, mas recebeu 2 de prata e 1 de bronze. O futebol masculino, 1 de ouro, muito bem. A ginástica artística não recebeu de ouro, mas recebeu 2 de prata e 1 de bronze. Judô, 1 de ouro, nenhuma de prata e 2 de bronze. Maratona aquática, nenhuma de ouro, também não de prata e 1 de bronze. Taekwondo só recebeu 1 de bronze, muito bem. Tiro esportivo, 1 de prata. Vela, 1 de ouro. Vôlei de praia, 1 de ouro e 1 de prata. E o vôlei masculino? Só 1 de ouro. Muito bem. E eu já coloquei ali para vocês o total das medalhas de ouro que o Brasil recebeu. Vocês estão vendo? Olha lá o número 7. Será que é esse mesmo? Será que a professora Rosana contou direitinho? Vocês podem me ajudar? Vamos ver? De ouro, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, contei direitinho. E agora, vocês me ajudam a contar as de prata? Vamos lá? 2, mais 2, 2, 3, 4, 5, 6. Será que acertamos? Vamos ver? 6, muito bem. E agora de bronze? Quais que eu tenho que somar? Quais que eu tenho que juntar? Isso! Todos esses números que estão um embaixo do outro. Vamos ver? 1 mais 1, 2. Mais 2, 2. 3, 4. 5, 6. 6 medalhas. E agora, como será que nós podemos fazer para saber o total de medalhas que o Brasil ganhou? Como? Isso, mas vocês estão muito espertos. É só eu juntar 7 mais 6 mais 6. Vamos lá. 7 na cabecinha, 6 na mãozinha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 6. 13 na cabecinha e 6 na mãozinha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então o Brasil ganhou 19 medalhas. Se eu não fizer contando com os dedinhos, eu posso fazer os pauzinhos. Muito bem, vocês podem fazer 7 pauzinhos, mais 6 pauzinhos e mais 6 pauzinhos e contar tudo junto. E a nossa aula já chegou ao fim. Tenha uma ótima tarde e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje nós vamos encerrar a unidade 3 do livro SESI de Matemática. Mas antes, eu deixei uma tarefa na última aula. Vocês fizeram? Vamos corrigir? Abram lá na página 50. Vamos lá? Era o exercício de letra B. Tínhamos que fazer números, colocar números nos espaços que ficassem menor que 893. Tinha que ficar menor, hein? Então aqui, 890. Quais as possibilidades que tínhamos aqui?
poderia colocar o 0, o 1 ou o 2, certo? Qualquer um desses 3 algarismos fica menor que 893. Aí temos do meio aqui o 2 e o 3. Qual número que a gente pode colocar aqui para ficar menor? Isso mesmo, podemos colocar o 8, que vai ficar menor, aí o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0, certo? Qualquer um desses números fica menor. E aqui, 93, qual número então que a gente pode colocar para ficar menor? Qualquer número menor que 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vocês fizeram? Parabéns! Lembre de tirar foto e mandar para a professora. E então agora vamos lembrar um pouquinho de tudo que a gente viu nessa unidade 3 para a gente fazer a aula de hoje. Olha só, durante toda essa unidade nós estudamos muito sobre o quadro numérico, não foi mesmo? Vocês destacaram do encarte, tinha 2 quadros numéricos, lembra? Então, fizemos jogos, procuramos números e aprendemos que no quadro numérico, nesse quadro que a gente tem aí mais nas escolas, nós podemos ver as linhas e as colunas. Vocês lembram disso? Que eu falava que as linhas estão deitadas e as colunas estão em pé. Olha só, eu tenho uma coluna aqui. 5, 15, 25, 35, 45. Como que ela está sendo formada mesmo? Olha que legal. A coluna, quando ela está montada assim, ela está contando de 10 em 10. Nós fizemos numa atividade, vocês lembram? Então, ó, 5 mais 10 vai dar 15, que mais 10 vai dar 25. E assim vai de 10 em 10. Todas as colunas são assim, de 10 em 10. E o que muda conforme vai descendo o número, vai aumentando o número? Muda o primeiro algarismo. Isso a gente aprendeu também. Eu lembro disso. E depois das colunas, nós também podemos ver as linhas. Olha só, as linhas que estão deitadas. E as linhas no quadro numérico, elas são marcadas como? De 1 em 1. Olha só, 31, 32, 33, 34 e assim vai de 1 em 1. Então, lembrando, colunas de 10 em 10, linha de 1 em 1, certo? Muito bem. E a gente viu muitos números, procurou números e ajudou 2 amiguinhos a encontrarem os números no quadro numérico. Vocês lembram disso? Nós temos aí, que vocês recortaram no encarte, o quadro numérico que era marcado de 10 em 10. Vocês lembram? E a gente aprendeu a encontrar os números aqui. Eu lembro que tinha 2 amiguinhos, se eu não estou enganado, o Raul, a Mariana. Lembra que eles nos deram algumas dicas de como encontrar os números aqui? Eu lembro que um dizia assim, eu encontrei o número procurando na coluna do, procurando na coluna do 4 e na linha do 5 e a gente cruzava e encontrava os números. Vocês lembram de algo assim? Olha só, por exemplo aqui, coluna do 30 e eu vou lá na linha do 600, eu ia falar do 6, mas é do 600. Então, eu quero encontrar o número 630. Eu desço na coluna do 30 e procuro a linha do 600 e conto 3 casinhas. Era uma dica da Mariana, eu lembro disso. E a gente conta 3 casinhas, 1, 2, 3 e encontra o 630. Poderia ser, eu vou na linha do 600 e procuro na coluna do 30 e junta aqui. Então, a gente fez várias possibilidades trabalhando assim. Lembram disso?
Ah, e também com a Mariana, lá no comecinho no álbum de figurinhas. Lembra que a gente ajudou ela na troca de figurinhas? Que ela estava com a 72 e estava procurando na página da 27 e a gente aprendeu e ensinou ela que quando muda a posição do algarismo, também muda o valor do número. Olha só, aqui 29. Se eu mudar a posição do algarismo, fica 92. A gente aprendeu isso também com o jogo, vocês lembram? Da corrida ao 100, também tinha aqui, a corrida do 100 era do 10 em 10, a gente aprendeu a contar de 10 em 10. Então foram muitos jogos, muito aprendizado. Olha que legal, muita coisa que a gente viu, não foi mesmo? Nossa Senhora! E agora vamos lá para a atividade na página 51, o que aprendi sobre. Olha só, quanto é preciso somar a 148 para que se transforme em 158? Registre como você fez. E agora? Como que eu faço 148 se transformar em 158? Digam aí, alguém já respondeu muito rápido? Isso mesmo! Com tudo que a gente já viu nessas aulas, nós podemos contar de 10 em 10. Pensar na coluna. Lembra que é de 10 em 10? 148, 158. Então, contar de 10. Também podemos contar de 1 em 1 nos dedos até chegar aos 158 ou fazer o cálculo mental e chegar rapidinho no resultado. E vou deixar de tarefa para vocês esse próximo exercício. Veja os números formados por essas cartas, 849, 949. E diz assim, qual desses números é o maior e como você definiu qual dos dois números é o maior e registre. Então vocês vão responder aqui qual é o maior desses dois números e como que vocês chegaram a essa conclusão. Na próxima aula eu corrijo com vocês, combinado? E assim termino nossa aula dando um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Bom dia, sou a professora Adriana do 3º ano. E aí, tudo bem com vocês? Na nossa aula anterior, eu deixei uma tarefa para vocês. Era para construir um gráfico usando a tabela da página 66. E aí, conseguiram realizar? Como foi? Foi fácil? Foi difícil? Como que ficou o gráfico de vocês? Lembrando que era para construir baseado nas medalhas de bronze dos 5 países mais bem colocados e do Brasil. Olha, eu fiz o meu. Querem ver como ficou? Então vamos lá. Meu gráfico ficou assim. Qual foi o país colocado lá? Em primeiro lugar era os Estados Unidos, com 38 medalhas de bronze. Em segundo, a Grã-Bretanha, com 17 medalhas de bronze. Depois a China, com 26 medalhas de bronze. Depois a Rússia, com 19 medalhas de bronze. Depois nós temos aqui a Alemanha, com 15 medalhas de bronze. E por último, o Brasil, com 6 medalhas de bronze. Então este foi o meu gráfico. Eu espero que vocês tenham conseguido aí fazer também. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. Abram o livro de vocês aí na página 70. Hoje a nossa aula será um pouco diferente. Sabe por quê? Porque nós também temos uma tabela. Observem a atividade de número 6. Ela diz assim: neste quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2012, alguns números não aparecem. Então observem aí que existem algumas lacunas. Gente, o que nós temos aqui? A tabela anterior, ela era dos Jogos Olímpicos de 2016. Lembrando que os Jogos Olímpicos acontecem a cada 4 anos. Este daqui
foi lá de 2012, que aconteceu em Londres. E se vocês observarem, os Estados Unidos também estava em primeiro lugar. E ele continuou em 2016 também em primeiro lugar. Porém, alguns países mudaram de posição. E observem o Brasil, qual a posição que ele foi. Novamente, nós temos os 10 primeiros países colocados. E o Brasil está aí em 22º colocado. E temos também outros países que não estavam na outra tabela. Porém, o desafio de vocês hoje, ou nosso, será descobrir essas lacunas que estão aí. Observem comigo. Por exemplo, na primeira linha, nós temos o total de medalhas de ouro dos Estados Unidos, o total de medalha de prata, o total de medalha de bronze, porém nós não temos o total. A China, nós temos o total de medalhas de ouro, de bronze e o total. Nós não temos o quê? Medalha de prata. Então, o que nós iremos fazer? Nós temos que fazer uns cálculos para completar o que está faltando. Porém, eu convido vocês a preencherem comigo aí esse quadro que está abaixo. Observem aí no livro de vocês. Sem fazer cálculos, vamos estimar entre quais números estão os valores que faltam. Vocês estão vendo aí? Então, peguem um lápis e vamos fazer junto comigo. Então, sem fazer cálculos, eu vou falando para vocês e vocês vão fazendo um X aí. Então, os Estados Unidos, o total dos Estados Unidos, se eu somar aí o ouro, a prata e o bronze, 46 mais 29 mais 29. Está entre 95 e 100, 100 ou 105 ou 105 e 110. E aí? Olha lá. Está entre 100 e 105. A China nós não temos o total de prata, mas temos 38 de ouro e 23 de bronze, num total de 88. Quantas seriam as medalhas de prata? Entre 20 e 25, 25 e 30 ou 30 e 35? Isso mesmo, entre 25 e 30. O Reino Unido, nós não temos o total das medalhas de ouro. Nós temos 17 de prata, 19 de bronze e 65 no total. E aí? Será que está entre 25 e 30, 30 e 35 ou 35 e 40? Vamos ver? Muito bem, entre 25 e 30. Agora a Rússia. Na Rússia nós não temos o total das medalhas, mas sabemos que foi 24 de ouro, 26 de prata e 32 de bronze. Qual será o total? Está entre 80 e 85? 85 e 90 ou 90 e 95? E aí, vamos ver? Isso mesmo, o total está entre 80 e 85. Agora a Coreia do Sul. Coreia do Sul, nós não temos as medalhas de ouro também, mas sabemos que foram 8 de prata, 7 de bronze e o total de 28. Quanto será as de ouro? Entre 10 e 15, 15 e 20 ou 20 e 25? Vamos ver? Entre 10 e 15. E aí, estão conseguindo acertar? Agora a Alemanha. A Alemanha nós não temos as medalhas de bronze. Temos 11 de ouro, 19 de prata e 44 no total. Qual o número que falta aí? Entre 10 e 15, 15 e 20 ou entre 20 e 25? E aí, o que vocês acham? Vamos ver a resposta? Está entre 10 e 15. A França. A França nós também não temos prata. Temos 11 de ouro e 12 de bronze, num total de 34. Está entre 5 e 10, 10 e 15 ou 15 e 20? Vamos ver? Está entre 10 e 15. Agora nós temos em oitavo lugar a Itália. A Itália nós também não temos a quantia de medalhas de prata. Nós temos 8 de ouro, 11 de bronze e 28 no total. Quanto será que falta na prata? Entre 5 e 10, entre 10 e 15 ou entre 15 e 20? E aí? Exatamente, entre 5 e 10. Agora a Hungria, que está em nono lugar. Nós não temos o total das medalhas de bronze. Sabemos que tem 8 de ouro, 4 de prata e um total de 17. Quantas de bronze faltam? Entre 5 e 10, 10 e 15 ou 15 e 20? Muito bem, entre 5 e 10. E agora a Austrália, a 10ª colocada. Na Austrália nós não sabemos a quantia de ouro,
Nós temos 16 de prata, 12 de bronze e um total de 35. Quanto será que ela ganhou de ouro? Entre 5 e 10, 10 e 15 ou 15 e 20? Entre 5 e 10. E por último aí, o Brasil. No Brasil nós não temos a quantia de bronze, sabemos que tem 3 de ouro e 5 de prata, e um total de 17. Está entre 5 e 10, entre 10 e 15 ou entre 15 e 20? Muito bem, está entre 5 e 10. Olha, turminha, então essa tabelinha vai servir para quê? Para quando nós formos fazer os cálculos, nós olharmos aqui para saber mais ou menos em que número, ou seja, qual o número que está faltando, certo? Isso aqui foi feito apenas uma estimativa. Então vamos agora às atividades. Prestem atenção. Agora volte à tabela, faça os cálculos e registre os números que faltam. Então vamos lá. Na primeira informação que nós temos da tabela. O que nós temos aqui? O primeiro colocado, os Estados Unidos, certo? O que falta? O total. Que conta eu vou armar aqui para saber o total? É uma conta de soma. Eu vou somar o ouro, que é 46, mais a prata, que é 29, mais o bronze também, que é 29. E aí? Eu começo pela unidade. Aqui deu 24, eu subo 2 dezenas lá em cima. Somei, deu 10, subiu na centena, desceu. Qual foi o total aqui? 104 medalhas de ouro. Então vocês vão lá na tabelinha de vocês e colocam 104. Agora vamos para a segunda questão aqui, a China, que é o segundo colocado. Na China nós temos o ouro, que é 38, mais o bronze, que é 23. E aí, como que eu faço para descobrir a prata? Eu vou somar as duas, que vai dar 61. Aí eu pego o total, que é 88. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair o total com essa soma que eu fiz das duas, que vai dar, observem aqui, 27. Então, 38 mais 27 mais 23 deu 88. Então, vocês vão pegar o 27 e completar aqui, que é o total de medalhas de prata. E aqui nós encerramos a nossa aula, continuaremos na nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula, que está trabalhando com vocês o conteúdo de matemática do 4º ano com o material SESI, no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Na última aula, vocês lembram que nós trabalhamos, eu apresentei para vocês, dentro da tabela dos estados e capitais, o quadro de valor posicional? Lembra que eu expliquei que cada algarismo tem que estar na sua ordem, porque se mudar vai dar problema, né? Então hoje nós vamos continuar essa atividade. Quero que vocês peguem o livro, abram na página 36 e vamos lá para a questão A da atividade 5. Vamos juntos ler com a Pro o que está sendo pedido? Então vamos lá. Complete o gráfico a seguir com o nome das capitais de acordo com os dados da tabela. Vocês perceberam que já tem um aí feito. Olha aqui, tem a tabela e tem o gráfico. Vocês sabem me dizer que tipo de gráfico é esse? Vocês conhecem? Isso mesmo, é um gráfico de colunas. A primeira coluna já está respondida. Olha aqui, João Pessoa. Por quê? Porque vocês têm que olhar na tabela, ver o valor aproximado que tem cada capital e depois anotar embaixo o nome de cada capital, respectivamente, com o valor aqui. João Pessoa já está respondido. Vocês perceberam que João Pessoa tem uma população de 811.598 habitantes. Olha onde está. João Pessoa está entre 800 e 900 mil. Ah, e vocês notaram que este gráfico, os numerais que estão aparecendo aqui, eles estão em valores arredondados na classe do milhar. 100 mil, 200 mil, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mil. Olhem lá João Pessoa. João Pessoa tem uma população de 811.598 habitantes.
Percebam que o gráfico de coluna passou um pouquinho de 800 mil, porque ele tem uma população acima de 800. Ele está entre 800 mil e 900, tá bom? Agora vamos observar a próxima coluna. Vamos ver. Percebam que essa coluna termina e aqui que está entre 300 mil e 400 mil habitantes. Quais são as capitais que têm uma população entre 300 e 400 mil habitantes? Vamos olhar a tabela? Palmas, não. Porto Velho também não. Aracaju, não. Macapá, também não. Vitória, olha, Vitória tem. Tem mais algum? Sim, tem Boa Vista e Rio Branco. Qual dessas capitais eu vou ter que colocar aqui, nesse gráfico, nessa parte, nessa coluna? Vamos observar outra coisa. Notem que está entre 300 e 400 mil, mas ele está mais próximo de 400 mil. E aí? Qual dessas três capitais está mais próximo de 400 mil? Você respondeu o quê? Você respondeu Rio Branco, Boa Vista ou Vitória? Anotem aí que depois nós vamos fazer uma correção geral. Vou deixar no suspense. Vamos ver se vocês estão prestando bem atenção. Combinado? Não vou falar agora. Vou deixar para depois. E o próximo? Olha lá, percebam que o próximo gráfico de coluna está entre 500 e 600 mil. Qual das capitais tem uma população entre 500 e 600 mil? Olhem lá, quantas capitais aparecem com valor entre 500 e 600 mil? Porto Velho e Cuiabá. 519.436 em Porto Velho e 590.118 em Cuiabá. Agora, observem novamente o gráfico. E esse gráfico aqui de coluna, ele está mais próximo do 500 mil ou do 600 mil? Qual é o valor entre essas duas capitais que está mais próxima do 500 mil, né? Isso mesmo. Qual delas? Porto Velho ou Cuiabá? Você encontrou? Anotem aí. Anotaram? Então vamos para a próxima. A próxima coluna está entre 300 e 400 mil. Qual é a outra? Nós já vimos uma. Sobraram duas capitais entre 300 e 400 mil. Qual será essa capital que está entre 300 e 400 mil? Percebam, ela está mais próxima do 300 ou do 400? Você disse mais próxima, um pouquinho mais próxima do 400 mil? Isso mesmo. E qual é a capital que está um pouquinho mais próxima do 400 mil ali? Encontraram? Anotem. A próxima coluna também está entre 300 e 400 mil. Bom, a gente já vai estar respondendo as três que estavam entre 300 e 400 mil, não é mesmo? Isso mesmo. Coloquem aí que sobrou apenas uma, né? A próxima coluna está entre 400 e 500 mil. Mas será que ela está mais próxima de 400 ou de 500 mil? O que você acha? Isso mesmo, está mais próxima de 500 mil. E qual é a capital que está mais próxima do valor de 500 mil? Vamos ver, está entre 400 e 500. Quais são as capitais que estão entre 400 e 500? Olha lá, Macapá e Florianópolis. Qual das duas eu vou colocar? Observe. Perceberam? Então anotem. A próxima está entre 600 e 700 mil. Qual capital aparece entre 600 e 700 mil habitantes? Olha, ela está lá na metade. Entre 600 e 700 mil, ela está lá no meio. Anotaram? Vamos para a próxima. A próxima coluna também está entre 500 e 600 mil. Percebam que ela está mais próxima dos 600 mil. Qual é a capital que eu tenho que colocar aqui?
Observem com cuidado, já está ficando fácil. Anotaram? Vamos para a próxima. A próxima está entre 200 e 300 mil. Mas olhem, observem, ela está mais próxima do 300 do que do 200 mil. Qual é a capital ou quais capitais têm uma população entre 200 e 300 mil? Já encontraram? Que bom, hein? E a última? A última está numa população entre 400 e 500 mil. Agora é o que sobrou. Qual é a última que sobrou aí? Deu certo? Conseguiram responder? Então lembra que eu falei que ia deixar para o final a correção? Vamos juntos? Observem comigo. Você respondeu Rio Branco? Porto Velho? Vitória? Boa Vista? Florianópolis? Aracaju? Cuiabá? Palmas e Macapá? Parabéns! Vocês estão craques nisso. Isso, nós fizemos agora, olhamos na tabela e respondemos no gráfico, certo? Então, por hoje eu termino por aqui. Eu espero você na próxima aula. Até mais e fiquem com Deus! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Então vamos lá! Bom, vamos começar perguntando. Fizeram o jogo aí em casa? Como foi esse momento? E aí, você conseguiu ganhar? Ah, que gostoso! Fico feliz em saber. E eu estou aqui com uma situação de fração equivalente, onde eu tenho 3 crianças que receberam do seu avô uma barra de chocolate, do mesmo tamanho e do mesmo peso. Olha lá, Maria, Ana e José. Maria dividiu o seu chocolate em 2 partes e comeu apenas uma parte. Ana recebeu a sua barra e dividiu em 4 partes e comeu 2 delas. José recebeu a sua barra, dividiu em 8 partes e comeu 4 partes delas. 2, 3, 4. Ou seja, Maria comeu 1/2. Ana comeu 2/4 e José comeu 4/8. Mas prestem atenção. Se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos ver o quê? Que independente da quantidade de partes em que eles dividiram, eles comeram a mesma quantidade. Isso é uma fração equivalente. Acompanhe aqui comigo. Frações equivalentes representam a mesma parte de um todo. Então, podemos falar que elas são iguais. Tudo bem até aqui? Tenho certeza que durante toda essa semana nós fizemos várias situações e vocês estão conseguindo acompanhar. Bom, turminha, então eu vou pedir para que vocês abram o livro para mim lá na página 43, na situação problema 3. Acompanhem comigo a leitura. Para resolver o problema de como dividir 23 chocolates entre 5 crianças, Arthur pensou o seguinte. Nós não vamos ler como o Arthur pensou, nós vamos ler a página 44, como o Lucas pensou a sua situação problema. Vamos lá? Acompanhem comigo. Dou 4 chocolates para cada criança, mas corto cada um dos 3 chocolates restantes pela metade e dou uma metade para cada criança. Depois, divido a última metade em 5 e entrego uma parte para cada uma. Vamos ver aqui nos slides como que ficou essa situação? Desafio: 23 chocolates dividido para 5 crianças, como o Lucas pensou. Lucas dividiu então 4 chocolates para cada criança. 4 vezes 5 é igual a 20. Bom, sobraram então 3 chocolates. Esses 3 chocolates ele precisava dividir com as 5 crianças. O que ele fez? Ele dividiu pelo meio. Deu mais metade para cada uma das crianças. Ainda assim, sobrou uma metade.
Dessa metade, ele dividiu em 5 partes. E cada criança recebeu mais uma parte, ficando então 1 inteiro mais meio. Ele dividiu em 5 partes, 5 décimos, e foi dado 1 décimo para cada criança. Vamos ver como ficou? 4 barras, meio e mais 1 décimo. Vamos ver como ficou? 4 inteiros, mais metade de 1 inteiro, ou meio, ou 5 décimos, mais 1 décimo para cada criança. Bom, turminha, acabamos de resolver a situação do Lucas. Agora eu vou pedir para que vocês voltem para a página 43 e nós vamos ler juntos a situação do Arthur. Como ele fez a divisão de 23 chocolates para 5 crianças. Acompanhem comigo. Se eu dividir 23 chocolates entre 5 crianças, vai dar 4 chocolates para cada uma, pois 4 vezes 5 é igual a 20. Sobram então 3 chocolates. Corto cada um dos 3 chocolates que sobraram em 5 partes e entrego uma parte de cada chocolate para cada criança. Bom, nós temos então a situação do Lucas que nós resolvemos e esta é a situação que o Arthur tem que resolver. E ele fez desta forma. Volta lá na página 44. Vamos acompanhar a leitura aí desse pontinho junto comigo. Analise as divisões de Arthur e Lucas. Anote as expressões fracionárias que surgem em cada divisão. Verifique e argumente se elas são ou não equivalentes. Se você achar que as expressões são equivalentes, utilize uma operação para justificar sua opinião. Este vai ser a tarefa de hoje. Vocês vão ler novamente a situação do Arthur, vão ver como ele pensou, como ele fez para dividir esses 23 chocolates para 5 crianças, vão comparar com a maneira como o Lucas fez a sua divisão dos 23 chocolates para 5 crianças e vão prestar atenção se teve fração equivalente, se foi a mesma quantidade, certo? Se tiver dúvida, pede ajuda para alguém aí em casa. Bom, turminha, por hoje é só. Se tiver qualquer dúvida, lembre-se, pede ajuda. Cuidem-se daí que eu vou me cuidar daqui. Tchau, tchau. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.